Meu amigo Leandro de Jesus, seja bem-vindo ao canal. Leandro, que é advogado e também é graduado em gestão pública, vai nos contar um pouco sobre ele hoje aqui nesse programa. Bem-vindo, Leandro. Aurélio, muito obrigado aí pelo convite, fico muito grato, enfim, honrado aí pelo convite, né? Eu gosto dessa comunicação, de estar falando com as pessoas, e hoje as redes sociais, né, nos permite essa comunicação em massa, né? E para mim é uma satisfação enorme estar falando aqui com o seu público. Bem, como já foi apresentado aí, meu nome é Leandro de Jesus, tenho essa formação em Direito, sou advogado também, essa segunda graduação em Gestão Pública, mas, assim, contar um pouco da minha origem antes disso, né, de onde eu vim, eu acho que é super importante, ainda mais aqui em nossa capital baiana, que eu acho que retrata muito pessoas que têm histórias muito similares, né, muito próximas aí da minha. Eu nasci e cresci aqui na periferia de Salvador, no bairro do Peiru, Tancredo Neves, fica ali na região do Conheço bem, Cabula, conheço lá. conhece bem, né? Então Aliás, fica ali. aproveito para fazer o comercial, viu, Leandro? Que as pessoas que estão nos Ah, assistindo vejam no canal, tem a história dos bairros de Salvador. A gente percorreu todos os bairros de Salvador este ano, eu e meu filho registramos todos que durante esse ano de legal, isso é muito 2020. bom. Então, Muito bom, excelente contamos a história de iniciativa. Tancredo Neves, inclusive de onde veio o nome Beiru, e de onde veio Peru, o nome Tancredo Neves, que foi uma escolha da comunidade, enfim, tudo isso. e eu lembro que na época que tentaram mudar de Beru para Tancredo Neves, teve muita polêmica, mas aí ficou as duas coisas. Agora ficou Beru barra Tancredo Neves para agradar a todos, né? Então é aquela região ali que tem o Arenoso, Cabula 6, enfim. Eu nasci e cresci ali, né? Sou de 1981, aí tive o privilégio de nascer ali. Por que eu falo privilégio, né? Porque apesar dos problemas que nós enfrentamos, para quem nasce e cresce na periferia, eu sempre gostei de encarar tudo como desafios. Ora, se eu tenho uma determinada dificuldade ali na frente para alcançar um objetivo, eu vou encarar aquilo ali como um desafio a ser superado, né? E eu sempre gostei, né, de superar desafios. Eu não enxergo, ou nunca enxerguei qualquer dificuldade que fosse, por maior ou menor que seja, como algo que eu fosse me vitimizar, né? Ser um vitimista, né, diante daquela situação. Até porque eu sempre entendi, e assim eu aprendi com meus pais, que ninguém é igual, né? Ninguém passa pela vida de maneira igual, enfrentando as mesmas situações ou tendo as mesmas oportunidades, até porque as escolhas que nós fazemos já cria bastante diferenças, né? Há grandes diferenças, mesmo entre irmãos, até que sejam gêmeos, né? Então, eu sempre procurei encarar a minha vida dessa forma. Se aquele determinado desafio ele existe, então vou lutar para superar. Eu sempre gostei de projetos, né? É, sempre busquei olhar para a vida de certa forma. Olha, aonde eu quero chegar? Daqui a 2 anos, aonde eu quero estar? Né? Como eu posso progredir e alcançar determinado ponto ou objetivo? Então, dentro dessa visão que eu sempre gostei de ter, mesmo a época que eu não tinha a menor noção do que era gestão, por exemplo, ou projetos, eu já pensava dessa forma, e a partir dali eu já criava, né, uma espécie de planejamento para chegar onde eu queria chegar, né? E foi assim que eu procurei me conduzir em toda a minha vida e fui buscando, né, superar os desafios, né, que a vida me impôs e tenho muito orgulho disso. Os meus pais sempre me incentivaram, né, nesse sentido também, seja a trabalhar, seja aos estudos também. E assim eu fui percorrendo a minha vida, né? Comecei a trabalhar também muito cedo, 13, 14 anos já trabalhava, já ajudava muito meu pai. Meu pai é aquele faz tudo, né? Ele é um pedreiro, é um carpinteiro, já trabalhou também no comércio, já foi ambulante, e eu sempre gostei de estar ali ao lado dele, né? Sempre fui muito, muito orgulhoso assim do meu pai, porque assim eu chegava ali um herói, né? Então, na minha casa, naquele ambiente do lar, né, o meu pai eu via como um grande herói, que era o cara que solucionava tudo, né? E a minha mãe sempre, uma mãezona, cuidou de 3 filhos, muito dedicada, né? Enfim, a vida dela foi dedicada a isso, a cuidar dos filhos, da família, e graças a Deus os dois estão aí juntos, né, até hoje e bastante felizes, né? Então,
é um orgulho para mim. E daí eu fui prosseguindo na minha vida. Teve um período que eu dei uma pausa nos estudos, porque eu me dediquei ao trabalho, né? Constituí também família, me casei aos 21 anos. Hoje sou casado há 17 anos e tenho um filho dessa mesma idade. E agora minha esposa está grávida novamente, né? Depois de 17 anos, Aurélio. Pense aí. Imagino. Dei uma pausa grande aí, né? Mais uma bênção chegando aí. Mas nessa caminhada aí da minha vida, eu fiz muita coisa, né? Até porque eu aprendi com meu pai, né? A lidar com o comércio, a sempre estar buscando, né, um meio de crescer, né? Então já tive loja, já tive locadora, já tive loja de celular, já, enfim, aí depois eu entrei na área de web design, né, webmaster, programação. Nesse caso aí eu nem fiz curso, né? Comecei a aprender sozinho, baixar apostila, assistir vídeos, e comecei a trabalhar muito com isso. Gostei dessa área da área digital, me dediquei a isso durante muitos anos. Até hoje ainda sou eu que faço os meus próprios sites, sistemas e tudo mais. E, enfim, casei, né, tive meu primeiro filho. E assim, o que eu acredito, né? Eu acredito muito na família, né? Acredito muito na família, na família forte, independente, e que ali unidos, né, o marido, mulher e os seus filhos, eles se conduzem, né, dentro dessa liberdade, né, que eu tanto prezo, tanto defendo, para realizar os seus sonhos, né? Porque e assim que eu pautei a minha vida. Porque afinal de contas, o que que o pai, que uma mãe, o que uma família tradicional ela quer? Ela quer primeiro ser livre, né? Isso aí é algo que ninguém abre mão, é a sua liberdade e também a liberdade econômica e liberdade de um modo geral. E a partir dali poder traçar os seus sonhos agora como família, né? Poder projetar realizações, alcançar os seus objetivos, ter a sua casa, ter o seu carro, ter um trabalho digno, poder oferecer o que de melhor para os seus filhos, chegar no final de semana, reunir a família, comer uma macarronada, uma feijoada, sentar todos na mesa e ser feliz, né? Geralmente é o que a pessoa que ela é de direita, ela é conservadora, nesse aspecto familiar, o que a gente quer é isso. É curtir a nossa família, é ter projetos, é realizar sonhos, é reunir a família, é estar feliz, é ser livre. É o que a gente quer, assim, vamos dizer assim, no mais profundo da realização, né, do que é ser família, né? Então foi isso que eu busquei construir, né? Eu, minha esposa, meu filho, e aí depois voltei a estudar novamente, aí já fiz a faculdade de Direito. Foram longos anos de muita dedicação, enfrentei algumas dificuldades nesse período, mas sem jamais desistir, né, do curso. E aí concluí e já emendei, né, com a segunda graduação. Eu me saí muito bem no curso de Direito, e aí já a universidade já ofertou para mim a segunda graduação. Eu não sou de abrir mão de oportunidade, já fiz o curso de gestão e também concluí três especializações, né? Duas na área de direito e uma na área de educação, que é uma área que eu gosto muito, né? A docência do ensino superior. E aí eu prossegui na minha vida, assim, e assim eu sou uma pessoa que eu gosto muito de agregar o conhecimento e as coisas que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, né? Eu falei anteriormente que eu, eu, eu fui autodidata, né, na parte de programação, web design, né, criação de sites, e isso eu nunca deixei para trás, né? Na verdade, todo o meu conhecimento eu vou agregando uma coisa com a outra, né? E nesse período, né, também a minha esposa, ela fez faculdade na área de estética e saúde, ela concluiu o curso dela. E aí, assim, eu gosto muito eu gosto de ter essa visão empreendedora, né? Eu gosto muito de empreender, de ter vislumbrar aqui uma oportunidade, alguma coisa, e poder abraçar essa oportunidade. Então, também aproveitei esse meu conhecimento, e a minha esposa, ela na área de estética e saúde, entrei também nessa área empresarial de educação à distância, e com os meus conhecimentos que eu adquiri lá atrás, né, aí vem a questão da importância do conhecimento, da pesquisa, do estudo, você acumular habilidades, tal. Aquele conhecimento que eu tinha lá atrás, antes da conclusão do curso de Direito, eu aproveitei para criar um sistema de educação à distância, né, de formação contínua à distância na área de estética e saúde, onde minha esposa se tornou professora, né? E aí hoje nós temos
quase 2.000 alunos no mundo inteiro através dessa plataforma que eu criei, Maravilha, né? A parte operacional, né? O sistema, e ela que dá as aulas, né? maravilha. Então, eu estou aqui fazendo um resumo, né? Se quiser me interromper para fazer alguma Não, eu, pergunta, eu alguma ia te coisa, interromper porque tem um som vazando aí. Tem um tem o som som vazando. vazando? Tem algum som vazando que eu não sei qual fonte tem. Agora não tem Será mais. que pronto? Então, talvez seja o barulho da cadeira aqui. Vou tentar Ou, ficar. algum tipo de retorno, alguma coisa tá. Mas acho que não. Bom, Eu estou com fone aqui no ouvido, mas enfim, vou tentar ver se aham. a gente faz. Mas o que você me disse é que eu queria só aproveitar a interrupção, porque você disse uma coisa no começo, que é aquela coisa, você teve dificuldades, né? E é natural você imaginar que a pessoa tem dificuldades, mas a gente tem uma ideia, né, espalhada na sociedade, que se diz muito na escola hoje, que está errado dizer, que a dificuldade significa que você não precisa cultivar valores, né? Eu acho que as pessoas, por mais dificuldades que tenham, elas continuam cultivando valores. Você se nasceu, se criou no Tancredo Neves ali, é claro que é uma região, um arenoso, principalmente, é muito pobre, né, em relação à renda per capita, mas você nota que as pessoas ali têm valores, né? A grande maioria das pessoas Perfeito. tem valores. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e falar esses valores de família que você trouxe de casa e que você cultivou e formou uma nova família baseado nesses valores, né? Eu acho que esses valores são muito importantes e eu sou uma pessoa, você me conhece, e eu te admiro por isso também. A gente cria essa identidade de ter esse valor da família, do núcleo familiar, de preservar esse núcleo familiar e cultivar esse valor. Perfeito, meu amigo. Olha, é interessante que o que eu pude perceber desde a minha infância, ali crescendo no Beiru, ali na região do Cabula, é que os valores de família, os valores conservadores mesmo, ele era patente, né, de um modo geral, né, não só na minha casa, mas na vizinhança, enfim, em toda a comunidade, digamos assim, né, era patente assim esses valores conservadores, esses valores de família, de preservar as tradições, né, de cuidar do casamento, de educar bem os filhos, né, a herança cristã era sempre presente, né, no seio da família e na relação com os próximos, né, com o vizinho, enfim. Então, assim, sempre estava no ar, né, esses valores, esses princípios, né, conservadores e cristãos e o cuidado com a família. Isso era passado, isso era muito ensinado, o respeito ao próximo, o respeito ao mais velho, né, as pessoas a gente sempre falava muito isso, né, os nossos pais, né, falavam assim, meu filho, respeite o mais velho, respeite os idosos. Então, assim, tinha muito essa questão da tradição, de respeitar o mais velho, de cuidar da família, né, do homem que tem aquele papel de ser o guardião, né, da família, ser aquela pessoa que tem que lutar pelo sustento do lar. Não que a mulher naquela época não trabalhasse, não tem nada a ver com isso, mas a questão da responsabilidade maior do homem que ele vai à luta, ele é um guerreiro, ele é um defensor da família, ele, se necessário for, ele vai dar vida, né, pela sua família. Então, esse retrato é o que vem muito à minha mente, e aí eu me reporto aqui a minha situação dentro da minha casa, é a imagem que eu tenho até hoje, né, do meu pai, né, que ele é aquele homem que se dedicou à família, né, nos momentos mais difíceis que eu posso lembrar que ele enfrentou, ele é aquele cara que ia para a rua, ele poderia estar enfrentando a dificuldade que fosse, mas ele ia para a rua para buscar uma solução. E o trabalho que aparecesse lá, ele ia fazer para poder trazer o sustento, né, para casa, para trazer o pão de cada dia. E isso é responsabilidade. Hoje, fazendo um comparativo, nós temos uma formação, eu vejo assim uma masculinidade muito frágil, onde as pessoas elas não conseguem enfrentar os grandes desafios ou superar as grandes dificuldades, enfrentar batalhas mesmo. Olha, eu vou assumir isso aqui, eu vou lutar, eu vou vencer, e eu vou aqui assumir a responsabilidade da minha família.
Então, hoje, qualquer problema, qualquer situação mais difícil, já quebra esse vínculo familiar, já se fala em divórcio, separação, o cara já não aguenta. Então, eu vejo esse grande distanciamento, né, dessa responsabilidade masculina em relação a ser, eu sou o homem que eu vou assumir essa família, vou cuidar dela, vou amar a minha família e serei o provedor desse lar. Então é o que eu sinto falta hoje e é o que eu me espelho, né, e o que eu guardo até hoje disso daí. E a minha mãe, essa questão de família, esses valores, né, que são guardados, né, esse respeito dentro de casa com a mãe, com o pai, o cuidado que a gente vê, né, o respeito entre os irmãos. Claro, claro que os irmãos vão discutir, os irmãos vão brigar, Normal, é. é até natural, mas não perdi aquela coisa, aquele senso de união, de família, de estar ali, né, unido, né? Então, assim, é isso que, esses valores que eu percebia muito claramente dentro da minha casa, e isso se refletia, né, em toda a vizinhança, e era assim, era o que parava no ar, né, era o que estava, era o que era presente, e é uma das minhas lutas, inclusive, que eu quero, né, nessa minha atuação, resgatar dentro dessa guerra cultural que nós estamos enfrentando. Exato. Você falou da guerra cultural. A gente vai falar o que está sendo ensinado nas escolas e que a gente pode aprender uma coisa pequena, como eu aprendi, e eu acho que isso vale muito mais, às vezes, na comunidade do que no bairro rico, né? De que não se quebra a palavra. Se você deu a Isso. palavra para alguém, aquela palavra é sagrada. E hoje tem ensinado nas escolas que se você não estiver feliz, que é uma coisa bem subjetiva, você pode quebrar a palavra, não importa, o outro lado é mais forte, o outro lado não pensa em você, enfim, isso é a mesma coisa o divórcio também, né? Quer dizer, aquela coisa, não, mas eu não estou satisfeito, por mais que o outro lado faça, por mais que o outro seja direito, por mais que ele cumpra seu contrato, por mais que ele cumpra a palavra, não sei, não estou feliz, né? Aquela coisa, e isso se passa nas escolas e isso leva ao quê? A falta de confiança. Falta de confiança leva a falta de cooperação. Falta de cooperação, a gente sabe que traz pobreza, né? Porque não havendo cooperação, não há geração de nova riqueza, não há prosperidade. Então, vamos falar um pouco desses valores que estão sendo ensinados nas escolas, dessa guerra cultural do que tem sido ensinado, de que a gente pode quebrar a palavra, pode quebrar o contrato a, a partir de um ponto de vista subjetivo. Perfeito, meu amigo. Olha, a gente pode passar a enxergar isso a partir até desse ponto de vista onde se cria muito esse sujeito frágil, né? Ele é cheio de fragilidades, ele também é muito cheio de egoísmos, onde ele tem que olhar muito mais para ele e os seus próprios interesses ou tristezas ou até o fato de não conseguir alcançar os seus objetivos. E aí, as frustrações da vida também. E aí, esse tipo de cultura que está se ensinando ao nosso jovem é o seguinte: olha, se você se frustrou, ou se as coisas não saíram exatamente do jeito que você achava que iria sair, então você pode quebrar esse contrato, ou essa lealdade que você deveria ter com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu colega, com o seu professor, porque tudo é em nome da felicidade, entre aspas, né? Você tem que ser feliz. Então, em nome dessa felicidade, você pode fazer o que você quiser, quebrar qualquer tipo de contrato, relação, ainda que tenha a ver com ética, ainda que tenha a ver com os bons princípios, e isso venha ferir alguém, busque a sua felicidade. E isso se fala muito, inclusive, até nas relações, né, como você citou bem aí, eu vejo muito a influência no sentido da relação entre homem e mulher, que diz assim: olha, se eu tô casado, eu tô namorando, eu tô noivo, mas se eu me apaixonar por outra pessoa, o que eu vou fazer? Não foi porque eu quis, eu me apaixonei, então eu vou acabar aqui esse relacionamento. Então, assim, eles tentam a todo custo, na realidade, desconstruir, né, as bases fortes, né, que sustentam a sociedade e criar uma fragilização nas relações. Né? É isso que a todo tempo eles tentam fazer,
porque a partir do momento em que se quebra e que se fragiliza, né, os relacionamentos, de fato nada funciona, nada vai progredir, porque não há confiança, né? Se não existe confiança e as pessoas elas estão a todo tempo volúveis ou passíveis, né, de mudar o seu caminho, porque aqui já ficou um pouquinho mais difícil, então vou para outro caminho, a coisa de fato não vai funcionar. Não vai existir regra, não vai existir padrão, não vai existir tradição, que é algo que a gente tanto defende, e a sociedade ela acaba se perdendo, né? E o que vem acontecendo nas escolas é exatamente vai mais ou menos por esse caminho, pelo, até pelo padrão, né, de educação que nós temos, né, o patrono da educação aqui brasileira, né, que é a educação paulo-freireana, se é que a gente pode chamar isso de educação, porque sequer existe método, né, ensinado por ele. Né, então ele cria ali, ele traz o vitimismo, né, para dentro da escola, ele já inicia ali uma espécie de antagonismo ali entre o aluno e o aluno acaba sendo uma vítima do professor, o professor é um opressor, e essa opressão já começa dentro de casa, enfim, né, e aí vai criando esse caos, né, e dentro dessa guerra cultural, o marxismo vem aí para subverter, né, para criar essa perversão, né, no meio dos nossos jovens, e infelizmente a escola se tornou um caminho, né, um espaço, né, para que esses jovens sejam vítimas, né, e as suas mentes elas sejam, de certa forma, apropriadas, né, eles são sequestrados, né, é um sequestro mental que eles fazem, e aí vemos esses jovens hoje com interesses apenas em questões sexuais, drogas, uma sexualização muito precoce, bebida, e aquela. Parece que eles estão interessados numa eterna curtição da vida e já não projetam para terem responsabilidade sobre o próprio futuro, o que é que eles vão. O que é que eles estão buscando, né, para suas vidas, para o seu futuro. Então, assim, essa guerra cultural dentro da escola, ela chegou, infelizmente, para destruir, né, a vida desses jovens através dessa subversão, né, colocando os jovens nesse caminho que nós não podemos negar, né, na cabeça do adolescente, principalmente, atrativo. Né, é atrativo, é a não responsabilidade, é uma eterna curtição, é acesso a bebida, sexo, e, enfim, tudo muito precoce. E, de certa forma, ah, esse incentivo, essa destruição dos nossos jovens fez com que nós perdêssemos aí gerações, né, que, do meu ponto de vista, algumas dessas gerações elas se tornaram até irrecuperáveis. Isso, vamos agora trazer um pouco para a realidade de Salvador, né, Leandro? Eu acho interessante que, primeiro, esse sistema aí, o Paulo Freire não deu certo desde a época do Mobral, né? Que o Mobral era É baseado verdade. no Paulo Freire. E ele trouxe o conceito de empoderamento, que é o contrário do conceito de empoderamento original, que foi cunhado pelos conservadores britânicos. Eu conto isso no livro meu. Esse empowerment, né? Que era da Inglaterra, foi criado por conservadores, que era você dar a melhor educação possível para os pobres para que eles pudessem ascender. Mas o que é dar a melhor educação possível? É dar as melhores ferramentas cognitivas e disciplina também. Os professores aqui de Salvador reclamam muito, principalmente nos bairros da chamada periferia, que não encontram respeito na sala de aula, e que não podem, e tem regras para não impor disciplina, para não chamar atenção daquele estudante que não quer prestar atenção, que bagunça, que diz, bom, não vão me reprovar, porque eu vou quebrar tudo aqui se me reprovarem, então não me interessa, também não vou fazer o dever de casa, não vou... Enfim, há toda uma mentalidade assim e os professores se sentem impotentes em relação a isso. Né? Você tem prédios muito bonitos aí, escolas que realmente a prefeitura fez em toda a cidade, em lugares. Pau da Lima mesmo, eu vi uma escola muito bonita lá, né? Mas que lá dentro não está acontecendo. A gente está vendo as notas nos exames não são boas, essas pessoas não estão adquirindo aquilo que o pai espera que o filho consiga, que eu acho que o seu pai esperava que você conseguisse e você conseguiu, que é ter boas ferramentas cognitivas para poder melhorar de vida, para poder ter uma profissão, para poder agregar valor ao que você faz.
né? Seja na área que você for, com empreendedorismo, ou em qualquer área, você tem que agregar valor ao que você faz, porque isso vai lhe inserir socialmente, vai fazer com que você se sinta digno, se sinta digno do que você conquistou. E isso não está sendo passado. Um dos fatores, além desses métodos, ditos métodos, né, de ensino, tem sido essa falta de disciplina. E eu tenho visto também na chamada periferia, eu já vi isso em Fazenda Grande, vi em Pirajá, as pessoas fazerem esforços terríveis, né? Comprometer grande parte do seu orçamento para botar as crianças em escolas privadas, sem apoio nenhum do Estado, quando existe escola pública lá, porque eles sabem que na escola pública vai estar exposto à droga, vai estar exposto a essa indisciplina, vai estar exposto à violência e todas essas questões, e não vai aprender igual se aprende na escola privada, porque na escola privada tem um pouco mais de respeito. Então, vamos falar dessa realidade de Salvador agora em relação a isso? Perfeito, vamos sim. Eu acredito que nós vivemos uma situação em que, na verdade, a sociedade ela é uma engrenagem, né? Uma engrenagem onde tudo está conectado e a gente não pode deixar de perceber que o reflexo que a gente tem na destruição do ambiente doméstico, lá, a estrutura familiar, onde nós deveríamos ter ali aquela estrutura preservada, né? E hoje, infelizmente, isso vem sendo vem sendo destruído dentro dessa guerra cultural. A família ela vem sendo atacada ao longo dessas décadas. Sem Isso vai dúvida. refletir isso vai refletir dentro da escola, porque nós vamos ter aí famílias desestruturadas, onde os filhos vão para a escola e esses filhos eles entram na escola e eles não têm a base familiar que lhe dá a sustentação, né? A educação doméstica ela deixa de existir. Chegando na escola, eles vão encontrar a educação paulo-freireana, que na realidade não educa em absolutamente nada, mas eles tentam, além de criar militantes, né, tentam, como eu falei, né, sequestrar a mente desses jovens e transformá-lo em pervertidos. É o que vem acontecendo. E é o que, de fato, a gente pode enxergar aqui em Salvador, né, na maioria dessas escolas, principalmente na nossa periferia, aqui de Salvador, é uma escola de péssima qualidade. Nós temos índices trágicos aqui na Bahia. Nós temos, durante vários anos aí, nós tivemos aí o pior ensino médio do país. Saiu recentemente agora a notícia, onde nós temos a maior taxa de analfabetismo também do país. Né? A educação básica entre as 3 piores também do Brasil. E qual vai ser o resultado disso? É o resultado onde nós temos aí já décadas nessa situação de precariedade na educação, e as pessoas vão perdendo a esperança, né? E aí aquele caos que inicialmente era algo, o caos que inicialmente era algo novo, ele vai permanecendo e o caos ele começa a virar situação. O caos ele passa a virar cultura, né, dentro da escola, e aí a gente vê aquele jovem que antes simplesmente o mau comportamento dele era algo, digamos assim, transitório ou apenas pontual, passa a se tornar uma regra. Né? E culturalmente, né, quanto mais quanto maior o seu mau comportamento, quanto mais desregrado ele for, quanto mais desobediente, quanto mais ele contribuir para aquele caos dentro da sala de aula ou da escola, né, mais bem visto ele vai ser. Porque é a cultura, vamos dizer assim, é a valorização daquele que não obedece regras. Então, hoje, infelizmente, a gente tem isso, né, que se permeia aí, que se difunde, principalmente nas nossas periferias. Nós temos que dar um ponto final. E, e aí há um desinteresse, né? Há um completo descolamento total do que deveria ser a função da escola, que é educar, que é levar, ter uma grade curricular realmente bem delimitada para atender esses jovens, para formá-los, né? Criar também é importante. Jovens, eles têm que seguir, sim, regras, têm que ter disciplina, sim, tem que aprender disciplina em sala de aula, tem que ter disciplina nas escolas. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí até um parâmetro, até o exemplo ainda das escolas militares. E hoje, os melhores alunos do Brasil saem das escolas militares, isso é inegável. Tanto é que sempre que se abre, né, o concurso, né, que se faz para entrar na escola militar,
todo mundo quer colocar o filho ali, porque sabe que a educação é de qualidade, sabe que a criança vai aprender disciplina, vai aprender regra, e ali a consequência no futuro é que ela vai se tornar um adulto, né, que vai poder alcançar e abraçar as oportunidades da vida. Por outro lado, quando a gente vai para as escolas públicas, né, infelizmente, né, a situação, o contexto ele é completamente ao contrário, né, ao revés ali, a situação realmente bastante precária e infelizmente hoje está se aprofundando porque tem muitos bairros aí que as escolas estão sendo dominadas, literalmente, não é algo pontual não, é dominada pelo tráfico de drogas, né, as organizações criminosas, o tráfico de drogas, ele entrou na escola, ele impõe medo aos professores, impõe medo aos diretores e impõe medo também aos alunos. Tem que fazer exatamente o que eles mandam, sob pena de até serem mortos, perderem a vida. E tudo isso é o resultado, né, desses anos e anos aí de desgoverno, né, só podemos chamar assim, né, tanto aí eu vou me referir até ao governo do estado também, bem como também na prefeitura de Salvador, que alimenta isso. Né, essa é a realidade. Eu tenho dito aqui, Aurélio, onde eu tenho andado aqui, eu tenho feito palestras, eu tenho dado um foco na periferia para levar palestras, porque assim, qual é o meu foco? Se a gente não vencer a guerra cultural, o problema ele nunca vai deixar de existir. A gente só vai vencer a esquerda, a gente só vai vencer o marxismo cultural quando a gente vencer essa guerra que a gente chama de guerra cultural, né? E para vencer essa guerra, a gente tem que conscientizar a população, a gente tem que conscientizar a periferia, a gente tem que andar no subúrbio mesmo, subúrbio ferroviário, chamar as pessoas, vem cá, vem aqui entender o que está acontecendo. E isso tem dado um resultado fantástico. Eu tenho passado por vários bairros aqui, posso citar vários, eu faço palestras, pode ser numa praça, se juntar 5, 10, 15 pessoas na praça eu faço, ou até no ambiente fechado também, como o pessoal gosta de reunir também, eu vou lá para explicar um pouco o que nós estamos enfrentando, claro, levando uma linguagem acessível e adequada à prática do dia a dia das pessoas, que é isso que interessa a elas. Isso vem trazendo um resultado fantástico. O que eu posso dizer para você, Aurélio, aí, tanto em relação à escola, quanto em relação à família, quanto em relação à comunidade e os relacionamentos entre as pessoas, elas estão cansadas do que está aí. Elas não aguentam mais viver nesse caos. E quando a gente apresenta para elas essa possibilidade de resgate e que elas conseguem se perceber como conservadoras, inclusive, abre-se uma luz nesse túnel que antes estava escuro e elas ficam felizes que esse resgate ele é possível, inclusive dentro das nossas escolas. Você é candidata a vereador agora pelo PRTB nessa eleição, né, em Salvador. Isso. São filho de Salvador, criado aqui, conhece essa cidade. Como você mesmo disse, está dando palestras em vários bairros, né? Conhece até o subúrbio, né? O subúrbio, para quem não sabe, para quem vive no centro, na zona sul de Salvador, acaba sendo longe para chegar em Paripe, né? Às vezes nunca vai lá, não sabe como é que é a situação lá. Você conhece a cidade. O que você identifica como os grandes problemas da cidade? E o que você vai levar para a Câmara de Vereadores para atacar esses problemas? Olha, o que eu identifico em nossa cidade eu acho que quando a gente fala em abandono ou completo abandono, acho que é algo corriqueiro que se fala bastante. Acho que todo candidato que quer entrar, né, enfim, que almeja enfim, o mandato, ele vai falar em abandono. Mas eu vou falar assim o que eu tenho visto, né, porque quando a gente anda em alguns pontos específicos aqui da nossa cidade de Salvador, nós vamos encontrar aquela fachada, é a fachada para enganar quem de fato não pula esse muro, né? Não pula essa fachada para ver o que está por trás. Então, se a gente andar em alguns lugares específicos aqui em Salvador, a gente vai encontrar essa maquiagem, e muitas vezes até essa maquiagem ela é muito mal feita. Mas para nós, para mim, que eu tenho entrado, tenho andado pelo subúrbio, pela periferia, hoje mesmo, quando a gente falou um pouco mais cedo, que era o nosso horário, tinha acabado de chegar ali de São Tomé de Paripe. São Tomé de Paripe, eu estava lá numa comunidade que é no morro. Meu amigo, lá não tem saneamento básico, lá não tem asfalto, lá não tem energia elétrica da Coelba, os postes da Coelba, as pessoas lá que se viram para colocar aqueles postes ainda de madeira e colocam.
a fiação. Lá não tem escola, não tem transporte, não tem nada. Nada, absolutamente nada. É o mais extremo? É o que há de pior? Isso aí é uma questão específica? Não. Quando a gente anda nessas periferias, sejam aquelas mais, digamos assim, que já estão mais desenvolvidas em termos populacionais, né, aquela periferia com mais pessoas, ou essa, como eu fui visitar, que é uma comunidade que aparentemente ela é mais nova, a gente vê o abandono total. Né? São locais onde as pessoas, e o que me chama a atenção é que elas perderam a esperança de mudar a vida delas e mudar aquela situação ali daquela comunidade, daquele bairro que está desordenado, está entregue à criminalidade. As pessoas elas não têm uma projeção, uma perspectiva de ter acesso a emprego, de ter um melhoramento do seu transporte público. E aí muitas vezes a gente chega, eu paro para conversar com essas pessoas e elas dizem assim: olha, Leandro, eu já me conformei, eu não sei mais o que fazer, o que poderia ser melhorado, ou como fazer. E a gente está tendo que fazer um resgate, né, dessa confiança das pessoas. Resgatar essa confiança para mostrar para elas que, olha, você não precisa ficar subjugado ou escravo, né, dessa ideologia. Eu tenho chamado isso, inclusive, de senzala ideológica. E é uma senzala ideológica que se impõe aqui em Salvador. E aqui o que fizeram, Aurélio? Acho que você já deve ter ouvido falar de orgulho da favela. Já ouviu falar Sim. disso? É, É, acho que já. já, né? Não, e isso foi implantado. Isso foi implantado na cabeça das pessoas. Não, Aí você vai ali na Jaqueira do Carneiro, né, naqueles bairros que estão ali, que são os bairros de mais baixa renda per capita de Salvador, e vê se alguma pessoa gosta de ter que comprar uma geladeira e não ter um CEP para entregar, e ter que andar numa escadaria 100, 200 metros, porque não tem frente para a rua. Ela prefere estar lá em Areia Branca, que seja, mas que pelo menos está num conjunto, pelo menos tem um CEP, né, tem uma dignidade, tem uma janela para abrir. As pessoas querem o que é básico, né? é E, isso, quem dignidade. quem tem orgulho dessa coisa, que acha a favela bonita, é quem não está lá, é quem não mora lá. Exatamente. Mas isso foi proposital, isso foi criado, né? Tentaram incutir isso na cabeça da periferia, né? Infelizmente, algumas pessoas até aderiram, né? E aí bate no peito e diz assim: olha, eu tenho orgulho, orgulho da favela. Eu lembro que eu estava fazendo uma palestra, Aurélio, acho que foi um desafio que eu tive, fazer uma palestra para 15 pessoas que elas trabalham nessa área dos direitos humanos, né? Que já tem essa formação bem socialista, né, vitimista, aquela coisa toda. E aí eu falei exatamente sobre isso. Olha, as pessoas estão nessa situação tão difícil em nossas periferias, o abandono, são praticamente invisíveis, é onde falta tudo, geralmente tem o esgoto a céu aberto. Quando a gente anda pelas vias principais ou paralelas da periferia, de um Beiru, por exemplo, um bairro como Beiru, além da não é o pior, a gente já enxerga o caos ali. Mas Sim. quando a gente desce mesmo as vielas, os buracos, né, aonde geralmente os olhos não conseguem enxergar, é que você vai ver o abandono total, é onde as pessoas estão ali, ela consegue se alimentar muito mal durante 15 dias do mês, o restante do mês ela não sabe como vai se alimentar, é o esgoto a céu aberto, enfim, é um abandono total. E aí eles incutiram na cabeça das pessoas, ou tentaram pelo menos, não, mas você vai bater no seu peito e vai dizer: eu tenho orgulho da favela. Orgulho de quê? E aí eu questionei a esse grupo que eu estava palestrando. E aí uma pessoa me interrompeu e falou assim: não, Leandro, mas calma lá. Lá na favela tem pessoas de bem também, por que a gente não vai ter orgulho? Aí eu falei para ele: olha como você caiu na armadilha. Eles colocaram na sua cabeça que a estrutura da favela, a estrutura do bairro, da favela, aquela desorganização, aquele abandono, tem a ver com o ser ou com os seres que moram ali. Ou seja, eles juntaram tudo, favela e o homem, e disseram assim: olha, se alguém falar mal disso daqui, dessa coisa que eu juntei, né, você tem que ficar indignado, aí resignado, tá? Você tem que mostrar indignação. Isso é uma armadilha que se criou para que as pessoas elas se conformassem com aquela situação de caos, né? E aí quando você fala: não, favela é ruim, você morar numa situação dessa tão de tanto abandono não é algo digno. E aí a pessoa: não, você está falando mal de mim. Ela leva para o lado pessoal. Foi isso que eles criaram, essa armadilha. Né? E a gente tem que desconstruir isso. E eu venho fazendo esse tipo de trabalho, e aí quando eu alertei ele sobre isso,
Ele falou, poxa, Leandro, não, é verdade, você tem razão. Né? Eu não posso misturar o indivíduo que mora na favela com a estrutura da favela. Né? Claro que os seres humanos que moram ali, eles têm dignidade, eles têm caráter, né? Agora, outra coisa é a estrutura onde essas pessoas vivem. E o que eu tenho visto na nossa periferia é exatamente isso. É o abandono, é onde se falta tudo, é onde se implementa e se investe nessa, nessa, nesse sequestro, né, da mente das pessoas para que elas se transformem em pessoas que estão conformadas com a miséria. E, infelizmente, nós temos hoje, eu posso falar muito claramente, não meço palavras para afirmar isso, há uma exploração da miséria das pessoas. Hoje, e já há muito tempo, o que a gestão, o que essa gestão atual faz, bem como as anteriores, é explorar a miséria das pessoas. Eles querem manter as pessoas miseráveis, querem incentivar essa cultura da miséria, da pobreza, do vitimismo, para que as pessoas elas não se libertem e se tornem cada vez mais dependentes e orgulhosas da favela, como eles gostam de falar. E aí as pessoas vivem nessa miséria onde falta tudo, onde você não tem esperança, onde você coloca o seu filho na escola e você praticamente sabe que aquilo ali não vai dar em nada, pelo menos nessa estrutura atual que está aí, e mesmo assim as pessoas têm que se conformar. Eu vou fazer o quê? E aí você passa ali pelo subúrbio, aquela avenida suburbana, e você passa pelo Lobato, Alto do Cabrito, Alto de Coutos, até chegar em Pari, Periperi, e você vê aquela imensidão de favela, de periferia. Ora, por que Salvador se transformou nesse grande favelão? Por que Salvador se transformou nessa cidade tão pobre, de pessoas tão miseráveis? O que está acontecendo? Uma cidade dessa com tantos potenciais. Né? Salvador é a cidade de todos os potenciais. Né? Eu costumo dizer que é uma cidade que oferece de tudo, assim, em termos do que a natureza nos ofereceu. Né? As pessoas querem trabalhar, têm habilidades, têm competências assim naturais. Né? Claro que precisa se desenvolver com formação, enfim, das mais diversas, mas nada acontece por quê? Porque essa atual gestão que está aí, ou esse modelo, né, socialista, né, que nós temos implementado aqui na Bahia, em Salvador, não querem que as pessoas evoluam, não querem que as pessoas mudem de vida, querem manter as pessoas ali aprisionadas, né, na miséria, para que esse modelo, né, de exploratório, né, de governo possa se prevalecer e fazer permanecer cada vez mais e mais. É isso. Você está apoiando o César Leite para prefeito, não é isso? Você está coligado aí, quer dizer, tá forte nessa luta também. Fala um pouco disso, desse apoio a César Leite, como é que foi construído isso e como é que surgiu sua candidatura também, né? Ah, sim. Olha, César Leite é um cara que eu já conheço já de muitos anos, nas ruas, nas manifestações, nas mobilizações, na Barra, as manifestações diversas lá desde 2012, 2013, né, onde a gente lutava para tirar o PT do governo federal. E ali a gente já se conhecia, já se via, enfim. E aí, ao longo desse período, né, o meu foco sempre foi levar informação, né, através das redes sociais, porque desde desse período aí, 2013, 2014, aí começou a ascender, né, essa defesa e propagação do conservadorismo, da direita, e aí eu sempre busquei levar um pouco de informação para as pessoas que já estavam se identificando como conservadoras ou como alinhadas à direita, mas não tinham muitos conceitos ou algumas explicações que lhes faltavam. E aí eu foquei muito também além das mobilizações nas ruas, a levar essas informações através das redes sociais. E aí foi crescendo, né? Tive algumas páginas que foram derrubadas, inclusive, né? Pelo Facebook, muita gente sofreu com isso. E aí foi crescendo e foi tomando uma dimensão. As pessoas passaram a me conhecer cada vez mais, seguir. Hoje eu tenho minha página lá que está chegando a 140 mil seguidores no Facebook, o Instagram também bem forte. E assim, a minha intenção sempre foi essa, né? Porque como eu tenho, graças a Deus, aqui a minha carreira está indo bem na advocacia, na área do empreendedorismo também, na educação à distância. Então, assim, o meu papel era mais como um ativista, né? Levar essas informações, né, para a população e ajudar nas mobilizações e organizar as mobilizações de rua. Mas aí o pessoal começou a pedir, né? Leandro, você tem que sair candidato, você tem que ser candidato a vereador, ser candidato a prefeito, tal.
e eu nunca tinha vivido essa experiência de candidatura. Então eu comecei também a me envolver no Aliança pelo Brasil, né, no apoiamento, organizei aqui vários eventos de coleta de assinaturas para a Aliança pelo Brasil. Eu fui, inclusive, uma das pessoas aqui que tinha o respaldo oficial, né, da cúpula da Aliança para fazer esse tipo de trabalho, organizar eventos. Participei, inclusive, né, pessoalmente, da primeira convenção da Aliança lá em Brasília. E aí, a partir daí, a minha relação com o César foi se aproximando cada vez mais. A gente já se conhecia, já se falava, eu já ouvia, inclusive, como uma excelente liderança da nossa direita, e aí a gente começou a se aproximar cada vez mais e falar de projetos, de como a gente poderia trabalhar juntos para unir forças pela nossa direita e apresentar um projeto para Salvador. E então essa união ela foi crescendo. Tem um grande amigo nosso também em comum, né, que ajudou nesse processo, que é o Rafael Ribeiro, também, que é um cara que eu admiro muito, né? E aí ajudou nessa aproximação. E aí, pronto, nós criamos esse projeto, né? O projeto Vamos Lançar Aqui, né, a nossa chapa pura de direita em Salvador. César já vinha falando em sair candidato a prefeito. E aí nós criamos esse projeto. Agora, como vamos fazer o partido? Fomos perseguidos de todos os lados para a gente não lançar esse projeto aqui em Salvador. Porque não é interesse do sistema, né? O estabelecimento que está aí, ele não quer a mudança, né? Ele não quer que algo novo venha surgir. Então, depois de muitas perseguições, faltando 15 dias, né, para o prazo, né, de filiação para quem iria sair candidato, mais um amigo em comum dos três, né, Alexandre Pondé, lá de Itabuna, ele conseguiu, através do pai dele, o pai dele, de Alexandre Pondé, ele foi contemporâneo de Mourão, militar, e aí entrou em contato com o Mourão, que é do PRTB, e falou: olha, tem esse projeto aqui em Salvador, essas pessoas que são da minha confiança, eu queria que o PRTB estivesse na mão deles, César, Rafael e Leandro, para que eles conduzissem aí esse projeto da direita lá em Salvador. E assim nasceu a família 28, aqui chapa pura de direita, sem coligação com nenhum partido. Nós somos completamente independentes, não usamos fundo partidário, não usamos fundo eleitoral, né? Toda a nossa missão é voltada para essa transformação, para essa renovação. E eu tenho o César como um cara extraordinário, né? É um cara verdadeiro. O que eu gostei mais de conhecer em César, com essa aproximação que nós tivemos já, enfim, com esse projeto, foi conhecer o homem César, não o ativista, não o cara que já é aí vereador, mas conhecer a pessoa do César Leite. E aí eu conheci um cara super transparente, um cara que é amigo, um cara que fala a verdade, um cara que cuida da família, um cara que é um pai espetacular, que cuida dos filhos dele, né, que, enfim, e tem essa estrutura, né, que realmente representa aquilo que eu acredito, que é tudo que eu, inclusive, contei aqui, que eu aprendi, e o que eu vivo também. Então, eu encontrei um cara que segue os mesmos princípios e valores que eu defendo. Então, assim, casou muito bem, né? Foi um casamento muito bom esse daí, e estamos aí nessa grande missão. Eu tenho certeza que Salvador, tendo César Leite como prefeito, vai ser uma excelente escolha, né, para que a gente possa prosseguir aí, ou melhor, iniciar esse resgate da nossa cidade. Sim, a gente tem visto, viu, Leandro, um pouco, posso polemizar um pouco, talvez, e aí você fala em chapa pura, né? A gente tem um leque maior, além do PRTB, de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Até eu me incluo, embora eu não tenha afiliação partidária, né? Tenho muita grande amizade por César, grande amizade pelo Rafael também, enfim. Mas você tem pessoas que apoiam o presidente, mas estão com a Semineto, com o Bruno Reis na disputa municipal, né? É, e ao mesmo tempo você tem o Democratas, que a gente via como um partido de direita até alguns anos atrás, e que hoje está nessa coisa de queremos ser oposição ao presidente, faz mais oposição ao presidente, apesar de ter ministros dentro do governo, do que parece que a esquerda não faz tanta oposição ao presidente quanto os democratas. Como é que você vê essa divergência hoje aqui na Bahia entre essas pessoas entre um grupo maior que apoia o presidente e entre os que estão numa posição contrária
ao atual prefeito e seu candidato, e os que estão comprometidos com o atual prefeito e seu candidato. Perfeito. Olha, quando eu falo no 28, no PRTB, chapa pura de direita, é porque, de fato, é o partido que, em sua totalidade, em seu projeto, ele não existe meio termo, ou não existe a quem quer que seja dentro do partido que não seja apoiador do presidente, que não defenda os princípios e valores que nós priorizamos, né? Então, por isso que eu digo, é chapa pura de direita, porque todos que estão ali, assim, se conduzem e buscam também, inclusive, se aprimorar e se aprofundar ainda mais nos conceitos e nos direcionamentos que nós defendemos, os pilares que são tão importantes. Com relação a outros candidatos que, porventura, estejam aí em outros partidos, olha, eu te falo com toda a sinceridade que o PRTB, quando a gente conseguiu o partido, ele esteve aberto para absorver os nomes que aí estão e se dizem conservadores ou se dizem de direita, mas eu acho que não acreditaram no projeto, ou não acreditaram que seria possível, ou não acreditaram que chegaríamos tão longe como nós estamos chegando, e preferiram a comodidade ou estar onde estão, também por esse motivo do projeto em si. E tem algumas pessoas que, sinceramente, eu não acho que são conservadores de verdade ou direita, mas são meros aproveitadores ou surfistas, né, da onda Bolsonaro ou da onda conservadora, né, que, digamos assim, mais amplo na situação, porque digamos assim, pelos frutos nós conhecemos, vamos conhecer a árvore, e mais do que a árvore, vamos conhecer até as raízes, né, de onde eles vêm. Então, assim, algumas figuras aí que se dizem de direita ou que são apoiadores ou até têm relacionamentos, eu sinceramente, do meu ponto de vista e até do ponto de vista da maioria do público da direita aqui em Salvador, não representam. Se a gente for falar então de figuras que estão no DEM inclusive, basta a gente olhar o quê? Olha, representatividade para mim é o que o povo diz. É o que o povo se enxerga. Olha, eu vou olhar para aquela figura ali, para aquele sujeito, e eu enxergo que ele me representa. Né? Então, quando a gente olha para a reação da população daqui da nossa Salvador, que é da direita, a gente consegue perceber muito claramente que algumas figuras que se dizem de direita, inclusive possivelmente aí no DEM, elas não têm representatividade nenhuma, não move pessoas, não consegue mobilizar pessoas, apenas tenta se transfigurar nas redes sociais como se assim fosse da direita. Mas a resposta vem do povo que consegue fazer muito bem a distinção. Sim, Leandro, eu particularmente eu tenho uma posição, acho que você já ouviu falar de mim nesse sentido, né? Se você olhar aqui no canal, eu entrevisto até candidatos de esquerda, até do PCdoB, do PDT. Eu Sim, tenho respeito pessoal, mas tenho minha posição. Minha posição aqui toda semana tem 10 programas por semana afirmando minha posição, não só de apoio ao presidente, mas da defesa dos valores que a gente tem em comum. Certo? Eu acho que você ter posição não significa que você vai ter inimizade pessoal com alguém. Acho que você sabe claro. separar isso. Isso que é importante as pessoas saberem separar isso, né? Saber o lado pessoal e também a possibilidade daquilo que se diz da democracia. Uma das coisas que eu gosto de desconstruir, eu acho que você também, até como advogado, até pela trajetória que você tem, é aquela ideia, vocês são fascistas, né? Como a esquerda costumava dizer, e agora tem gente que se dizia de direita e agora está chamando também de fascista a gente, né? A gente tem um compromisso com a democracia, sim. Eu acho que isso Perfeito. isso isso está claro, né? Para ficar claro para a população que não existe esse espantalho que diz, quem está desse lado aí vai botar ditadura, é amigo da ditadura. Claro que em 1964 foi um contexto, eu acho que você entende, que foi evitar uma verdadeira ditadura, né? Uma ditadura que seria como a da Venezuela, como de Cuba, como aquela coisa toda, mas ninguém quer tirar a liberdade de expressão. Aliás, nós temos sido muito mais, como você disse, tiraram a página sua do ar, quer dizer, a gente tem sido muito mais vítima da falta de liberdade de expressão, né? Do que a gente tem imposto isso, não, nem temos a intenção de impor isso a ninguém. Então, acho que eu queria te dar a oportunidade de falar sobre isso, desse compromisso com a democracia, que eu sei que você tem, que César tem,
e que todas as pessoas que estão nesse caminho têm esse compromisso com a liberdade, com as liberdades, principalmente a liberdade econômica também, a liberdade de empreender, que é tão difícil em nossa cidade. Perfeito. O compromisso com a democracia ele já vem desse já é intrínseco na realidade, né? A liberdade é um direito fundamental. Na verdade, a liberdade ele é um direito que ele é anterior ao Estado, né? Como é o direito à vida, o direito à liberdade ou a liberdade de expressão. É algo que não se questiona, não se negocia, né, a liberdade. Eu acho que a democracia é justamente a consequência, né, da liberdade que todos nós temos e por ser um princípio inegociável, né, que é a liberdade. Então, assim, o meu compromisso com a democracia é defendê-la, de fato, para que todos nós possamos, né, expressá-la, né, da maneira mais plena e completa possível, sem a menor interferência do Estado. Porque o que eu vejo muito claramente é quando o Estado ele passa a intervir demais na sociedade, ou o Estado ele passa a intervir na família ou no sujeito em si como indivíduo, aí é que a gente vê a democracia ela começar a se corroer, né? A gente começa a perder a nossa liberdade e a democracia ela se perde. Como nós estamos vendo, inclusive, a ideia do coletivismo, né, como uma espécie de armadilha para cercear o direito do indivíduo, do sujeito indivíduo. Vimos aí, estamos atravessando aí a situação da pandemia, onde as pessoas elas são ameaçadas como sujeitos, como indivíduos, utilizando essa ideia do coletivismo. Olha, se você não usar máscara, você vai estar contribuindo para matar pessoas. Né? Se você sair de casa, pessoas vão morrer. Então eles usam essa estratégia de coletivismo para criar esse terror na mente das pessoas. E aí aquele indivíduo que ele é mais esclarecido, que ele preza muito mais pela sua liberdade do que pela ameaça que vem por parte de um Estado que está querendo lhe retirar esse direito, né, essa pessoa ela passa a ser perseguida através dessa manipulação. Então, assim, o meu compromisso, inclusive, é levar essa conscientização para que a nossa sociedade ela não venha cair nessas armadilhas, nessas estratégias comunistas, socialistas, ou de controle social, que eu acho que é o que ameaça muito a nossa democracia. Outra ameaça que me preocupa muito, muito mesmo, é a chamada ditadura da toga, né? Ou a ditadura do judiciário, que Exatamente. contra essa quase ninguém pode se colocar contra. Nós vimos aí também, ao longo desses últimos anos, o quanto a ditadura da toga, da Suprema Corte, tem prejudicado o nosso país. Eu posso falar aqui agora com conhecimento jurídico, porque além de ser advogado, tenho especialização em ciências criminais, tenho especialização em processo civil e em processo penal, e eu posso lhe dizer que ao longo desses últimos anos, o que nós vimos partindo do STF não foi processo, não foi direito, não foi ciência jurídica, foi politicagem, foram decisões políticas extremamente prejudiciais à nossa democracia, prejudiciais à nossa liberdade, e muito mais do que isso, eu não tenho medo de afirmar e afirmo. Crimes foram cometidos e vêm sendo cometidos partindo da Suprema Corte. E eu digo muito claramente, a partir do momento em que a Suprema Corte, através dos seus membros, ela deixa de realizar aquilo que a finalidade para o qual ela foi criada, ela deixa de ser, ela perde a sua essência em si, e no meu ponto de vista, ela pode muito bem ser dissolvida para que ela possa vir a ser reestruturada para que a sua finalidade ela venha a ser alcançada. Falar em fechamento, por exemplo, do STF ou da Suprema Corte, não é a forma mais adequada. A gente precisa reestruturar para que não haja ameaça à nossa democracia por parte de uma ditadura do judiciário, como a gente está vendo implementada aí, como estamos vendo aí, inclusive, as notícias de que parece que a maioria do STF entende que a vacinação do Covid-19 tem que ser obrigatória. Então, imagina, se isso não é ditadura, se isso não é a perda da liberdade, o que mais pode ser? Então, esse é o meu compromisso, né, de defender a democracia a partir da liberdade plena,
a liberdade que nós temos como direito, como princípio, que, como eu disse, é anterior ao Estado, é anterior à formação do Estado, e o Estado, portanto, não pode intervir em nossas liberdades, e, portanto, na democracia que vem a partir da formação da sociedade, da relação, né, entre os sujeitos, né, da sociedade. Defenderei isso sempre, defendo esse Estado mínimo, intervenção mínima do Estado, defendo as liberdades econômicas e, portanto, o liberalismo econômico, que as pessoas tenham a liberdade de empreender, de trabalhar com menos burocracia, menos exploração através de impostos e taxas, porque essa é uma forma de controle também da sociedade, essa imposição, essa carga tributária pesadíssima que nós enfrentamos, e isso é uma forma de controle social também. A gente precisa acabar com tudo isso. Toda forma de controle social, de imposições, de diminuição de liberdade e ataques à democracia, isso precisa, toda forma ela precisa ser extirpada, tem que ser eliminada da nossa sociedade. Leandro, a gente já chegou a uma hora de programa, então eu vou te deixar agora falar à vontade sobre o tema que você quiser. Dizer seu número também, né? Porque é importante que a gente tenha uma eleição agora perto. Claro que o vídeo vai ficar para a posteridade, vai ficar para muito além disso, mas né, no momento agora, quem nos vê agora também quer saber seu número. Mas fique à vontade para suas considerações finais, sem pressa. Não estamos contando o tempo. Fique à vontade para falar o Tranquilo. que você achar melhor. Olha, eu apenas quero reforçar a minha defesa aos valores conservadores, aos princípios, né, às bases de tradições e do conservadorismo, que para mim tem que ser a base da sociedade, a herança da fé cristã que tem que permear e deve se permear em nossa sociedade. Continuarei fazendo a defesa desses valores, desses princípios, e, claro, por consequência disso, as nossas liberdades, seguirei defendendo. Eu não meço esforços e enfrento a batalha que for para defender esses valores que fazem parte de nós, né? É algo que, como eu disse, é intrínseco, esses princípios. Isso não é apenas aprendido, mas faz parte, né, do ser que nós somos, né, dos sujeitos que nós somos. E a defesa da família também, para mim, é muito importante. Acho que isso já vem até do início da nossa conversa. E implementar aqui na nossa sociedade, como eu disse, em Salvador, nós temos aqui a cidade de todos os potenciais, mas todos os potenciais que, infelizmente, não são aproveitados, mas ainda nós podemos dar um novo rumo para a nossa cidade. O meu número é 28888, sou candidato a vereador de Salvador, e o que eu queria só apenas concluir com a reflexão sobre o voto. Olha, voto para mim não é um simples apertar de teclas e confirma. Voto para mim é relação de confiança. Voto para mim é você conhecer a pessoa, você entender quem ela é, saber um pouco do seu caráter, da sua vida, e poder entender que ela pode ser uma pessoa a lhe representar, né, ocupando uma vaga na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura ou em qualquer mandato que seja, né, defendendo aquilo que você acredita. Então, portanto, assim, em relação ao voto, peço que vocês que estão me assistindo me conheçam, saibam quem é Leandro de Jesus, saibam aquilo que eu defendo, saibam mais da minha trajetória, saibam também o quanto eu sou combativo, né? Quem pesquisar as minhas histórias aí já tem muita coisa acontecendo aí, de combatividade mesmo. Eu não sou aquele cara apenas de rede social e mobilização de manifestações. Eu sou combativo e aquilo que eu puder combater, eu vou combater e tomar as medidas que são cabíveis para conter a ação que eu considero injusta, seja lá de quem for. Conheçam o homem Leandro de Jesus também, né? E se assim vocês verem nessa pessoa que eu sou alguém que você passe a ter essa relação de confiança, a enxergar que vai lhe representar muito bem, aí sim, vote em mim. Do contrário, né, você pode ter toda a liberdade de procurar um outro candidato que lhe represente, mas faça sempre isso. Conheça a pessoa, saiba quem ela é, entenda o que ela defende, conheça os seus princípios, seus valores, o seu caráter, e aí sim decida o seu voto, porque voto tem que ser, deve ser relação de confiança. Leandro, muito obrigado pela participação, muito feliz de você ter participado. Queria muito já que você viesse há muito tempo, né?
Fico feliz, a gente tem muita coisa em comum, realmente. Se deixar, meu amigo, aí eu vou até a madrugada aqui, a gente vai conversando, Não, mas a gente conversando, pode que fazer outros programas depois da eleição eu também. gosto de, se tem coisa que eu gosto de conversar é sobre esses temas, enfim, eu vou até a madrugada aí tranquilamente. Mas vamos marcar assim outros programas. Eu te agradeço, meu amigo, aí pelo convite. Agradeço aí ao pessoal que está nos assistindo. E é isso aí. Vamos juntos aí. O importante é que estejamos unidos, buscando aí a defesa da nossa sociedade, a defesa dos nossos valores. Tenho certeza que vamos conseguir muitas realizações. Obrigado, Leandro. Valeu, grande abraço. Abraço, meu amigo.